boa tarde. É já amanhã que Cavaco Silva toma posse para o segundo mandato como Presidente da República, resultado de uma vitória à primeira volta nas eleições de janeiro. E agora, como será? Como podemos antecipar o discurso do Presidente? Amanhã à tarde, na Assembleia da República, será que vai falar do desemprego, dos jovens, da geração Arrasca? Será que vai falar para o Governo? E acredita que Cavaco pode usar a bomba atómica durante este mandato para dissolver o Parlamento? Ajude-nos a procurar as respostas em discurso direto até às 4. Participe pelo telefone 21 044 1145 ou então o e-mail discurso-direto@tvi.pt. É já amanhã então que Cavaco Silva toma posse para um segundo mandato como Presidente da República. Em 5 anos muita coisa mudou, a começar pela situação económica e financeira do país. Há 5 anos, Cavaco falou em cooperação estratégica com o Governo, agora promete um mandato mais interventivo. Os comentadores da TV partilham agora as expectativas para um novo mandato de Cavaco. Vai servir ao disco e toca o mesmo, ou tudo será diferente? Eu julgo que a realidade tornará inevitável que voltemos a ter um segundo mandato diferente do primeiro mandato, como tem acontecido com os sucessivos Presidentes da República. Não espero grandes diferenças substanciais, espero com certeza e naturalmente um empenho ainda maior, se possível, por parte do Sr. Presidente da República para consolidar um futuro melhor para os portugueses. Eu acho que vai ser um mandato diferente do primeiro, mais ativo e mais interventor. E porquê? Porque acho que um mandato é sempre um mandato e as suas circunstâncias. E as circunstâncias deste segundo mandato são muito diferentes desde o primeiro mandato. Eu penso que vai ser completamente diferente, porque a situação vai se agravar no país em relação ao primeiro mandato. 5 anos passaram e os tempos mudaram. Belém e São Bento ainda se entenderam até meados de 2008, mas com o novo Estatuto Político-Administrativo dos Açores, o relacionamento começou a azedar. Depois, questões como as uniões de facto ou os casamentos gay também não ajudaram. As escutas a Belém e as notícias do BPN incomodaram mais ainda, e com a crise e o desemprego como pano de fundo, a cooperação estratégica ficou mesmo lá para trás. O próximo mandato promete um presidente mais ativo, mais interventivo. Será isto um presidente que se mete onde não é chamado? Não, eu penso que uma das críticas que eu fiz durante a campanha presidencial recente foi que exatamente o presidente não interveio tanto quanto deveria e não interveio como deveria, designadamente na procura de uma solução para a crise. Meter o pé na argola não parece fácil. Ter uma asneira também não parece fácil. E, portanto, eu julgo que ele vai ser um fator de moderação, por um lado, de árbitro, por outro lado, mas também de interventor e mais ativo, ter uma magistratura muito mais atuante. Quero estar a fazer essas previsões. Agora é natural que, passado um mandato como Presidente da República, que o professor Cavaco Silva tenha, como qualquer ser humano tem, a aspiração de ir mais além. As batalhas vão ser muitas daqui para a frente, assim dita a conjuntura. As eleições antecipadas são uma possibilidade que não agrada a todos e um grande desafio para Cavaco, seja quem for o próximo Primeiro-Ministro. Eu julgo que ele vai ser equidistante de partidos. Eu não sei se vamos ter eleições antecipadas. Sei que há muita gente a salivar por chegar ao poder, mas também há muita gente no PSD com bom senso que não quer precipitar uma crise. Há muitas incógnitas no ar. Como tenho dito, o partido principal da oposição ainda não descolou nas sondagens. Quer dizer, há sondagens de sentido contrário, mas apesar de tudo o Partido Socialista tem-se aguentado nos estudos de opinião. E por isso acho que ainda há muita carta para jogar, a nível interno, a nível externo. Você sabe que o professor Cavaco Silva tem o seu feitio pessoal e nunca foi uma pessoa de excessivos relacionamentos. O professor Cavaco Silva esteve sempre no seu lugar. E começa uma pessoa um pouco fria na análise que faz às pessoas e às questões do Estado, as pessoas às vezes entendem isso como um mau relacionamento. Não é. Eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas. Uma frase de respeito que deixa poucos com vontade de dar conselhos. O que eu gostaria aí de ver é da parte do Presidente da República ser o que é e assumi-lo com convicção. É isso que os portugueses esperam.
não aconselho Cavaco Silva, até por ter sido 8 anos membro do seu governo. Sei que ele não gosta de conselhos em público e, portanto, vou respeitar essa sua maneira de ser. Não. Ele não precisa. E eu também não estou em condições de dar conselhos. Não, ele não precisa de conselhos, é maior e vacinado e tem uma enormíssima experiência política. Eu estou à espera de conselhos dos senhores, eu não dou conselhos a ninguém. E as diferenças entre um e outro mandato começam já na tomada de posse. A pompa e a circunstância que marcaram a cerimónia de 2006 não transitam para o segundo mandato. Em 2011, Cavaco toma posse à tarde no Parlamento sem a presença de convidados estrangeiros. E a subida a Belém, a pé e em família, também deve ficar para a posteridade do primeiro mandato. 5 anos passaram e os cabelos brancos são prova disso mesmo. Vamos então virar o disco, mas nem tudo será igual. Nem só de queixas. E amanhã, então, a tomada de posse do Presidente da República. Neste discurso direto, nesta tarde de Carnaval, estamos então a antecipar o que pode ser o novo mandato de Cavaco Silva. Contamos com a sua participação, número de telefone 21 044 11 45, ou então discurso direto@tv.pt. Em estúdio, nesta conversa, é o meu convidado o politólogo José Bordão. Muito boa tarde, muito obrigado por estar connosco. José, aquela velha máxima ainda faz sentido, que é um Presidente da República num segundo mandato, sabendo que não é reeleito, pode de facto exercer a sua influência, ou então, recuperando então o discurso da campanha de Cavaco Silva, a tal magistratura ativa? Acredita que vai ser mesmo assim? As pessoas não são iguais umas às outras, e enfim, cada Presidente interpreta o seu papel ligeiramente diferente do outro. Estou-me a recordar que Jorge Sampaio, de facto, extravasou muito os seus poderes de Presidente. Do ponto de vista prático, ele podia dissolver o Parlamento, mas em eleições na Europa Ocidental, em décadas, nunca tinha acontecido dissolver um Parlamento com maioria absoluta, nunca aconteceu. E claramente o segundo mandato, sabendo que não poderia concorrer a um terceiro, portanto, utilizou a chamada bomba atómica, a meu ver, de uma forma errada. Isto só para enquadrar um bocadinho, não estamos a falar de Jorge Sampaio, mas só para enquadrar esta questão de grandes diferenças. Cavaco Silva tem, eu já disse isto várias vezes, tem sido a pessoa, na minha opinião, obviamente, que tem interpretado melhor o papel do Presidente da República. Ou seja, um Presidente não tem grandes poderes, como se tem visto, enfim, já teremos a oportunidade de falar sobre isso, mas vai ser um Presidente muito igual ao mandato anterior. Será ligeiramente diferente, com certeza. Será mais interventivo, mais exigente, até porque, como a vossa peça falou muito bem, desde 2008, a cooperação estratégica não desapareceu. Ela manteve-se, ela vai se manter. O Presidente tem defendido, sobretudo, o Governo e o país, e o Governo em particular, para além de fronteiras, tem feito isso, mas tem sido sempre muito espicaçado. Penso que também Cavaco não irá facilitar a vida ao Governo neste sentido, que é o Governo tudo tem feito, também já tive a oportunidade de dizer isso e aqui, tudo tem feito, desde as legislativas de 2009, que ganhou, ficou com o governo de minoria, tudo tem feito para se vitimizar, provocando o Presidente, procurando a todo o custo vitimizar-se no sentido de podemos ir novamente para eleições. O Presidente, acredito que não os vai fazer esse favor. Agora, vai continuar a ser interventivo, talvez até um pouco mais exigente, também faça um bocadinho à situação que o país atravessa. E penso que amanhã, no discurso de tomada de posse, ele irá referir isso mesmo, também como já o fez no discurso do Ano Novo, em 2009, que também já tive a oportunidade de dizer que, na minha opinião, foi o melhor discurso dele nos 5 anos de mandato, em que, de facto, foi muito diretivo relativamente ao Governo, do género, governem lá, deixem-se desculpas, falem verdade ao país, façam as reformas que são necessárias, apesar de ser um governo de minoria, coisa que efetivamente o governo não tem feito. Aumentou impostos para acudir à situação do déficit, mas as reformas profundas que o país necessita ainda não foram feitas e já passou bastante tempo desde setembro de 2009. José Borda, vamos tentar antecipar um cenário. Os analistas políticos, muitos deles creem que possa haver eleições antecipadas no final do ano, ou seja, que o PS não aprova o orçamento e por isso mesmo o país parte para eleições antecipadas. Como é que vai reagir Cavaco Silva nesse cenário? Vamos ter o mesmo Presidente de final de mandato em que tentou, e queremos nós que foi ele que promoveu o encontro entre Teixeira dos Santos e Eduardo Catroga, ou temos então Cavaco Silva neste segundo mandato então também a assumir que o melhor é haver uma clarificação no espectro político e partimos para eleições? Qual é o seu prognóstico? A primeira possibilidade que colocou, neste sentido, outros comentadores terão opiniões diferentes e análises diferentes, eu tenho a minha, como devem compreender.
Cavaco Silva não vê com muitos bons olhos que nós possamos ir para eleições tão cedo. Cavaco Silva veria com bons olhos que essas eleições ocorressem o mais tarde possível e que o PST pudesse mudar de líder entretanto. Esta é sinceramente a minha opinião. É uma opinião também agora muito pessoal relativamente a Passos Coelho. Não acho que seja o líder indicado para o país, não tem o perfil para Primeiro-Ministro, pelo contrário. Então é uma opinião muito pessoal minha e penso que Cavaco Silva também tem essa opinião. Cavaco Silva veria com bons olhos que essas eleições ocorressem o mais tarde possível, eventualmente, quiçá, até em 2013, quando há mesmo eleições legislativas, porque tem mesmo que ser. Veria eventualmente com bons olhos, Santana Lopes já comentou isso aqui há poucos dias também, aqui na TV24, a possibilidade e era visto com muito bons olhos dentro do PST e é alguém que está na linha também de Cavaco Silva, que Rui Rio. E que efetivamente, quando fôssemos para eleições, Portugal pudesse ter desculpem a expressão, um primeiro-ministro a sério, que eventualmente conseguisse, possivelmente uma maioria absoluta, que aparentemente parece que Passos Coelho, menos na sondagem, não consegue, e que tivesse a coragem de poder tomar decisões e não fosse politicamente correto, que efetivamente é isso que o país precisa. Agora tenho que lhe colocar mais uma pergunta, José. É que lembra-me que, entretanto, talvez a Cavaco Silva seja obrigado a intervir mais cedo. Estava a falar consigo agora em relação ao final do ano, mas vamos imaginar agora na primavera com uma intervenção externa, com a entrada do FMI, com o Fundo Europeu de Resgate, aí o que é que fará o Presidente da República? Olha, é uma excelente questão. A minha opinião também é que se houver uma intervenção externa, claramente devemos ir para novas eleições e escolher um novo governo, que pode até ser novamente o Partido Socialista, não está em causa, mas acho que o governo falhou e tem falhado claramente. E se houver uma intervenção externa, claramente vamos clarificar novamente. Porque já agora só explanar também, e que eu repito N vezes, mas é sempre bom recordar, não nos podemos esquecer que fomos para eleições em 2009 com base numa grandíssima mentira. O déficit na altura era anunciado pelo governo, era metade daquilo que se verificou no final do ano. Só aí, portanto, foi uma enorme mentira que o governo escondeu e estamos a pagar todos estes sacrifícios à conta disso mesmo. E, portanto, se houver uma intervenção externa, uma clarificação. Cavaco Silva, mesmo com a intervenção externa, não tomará o ónus de dissolver o Parlamento. Há aqui duas situações que o Presidente da República não controla. Uma é uma moção de censura ao Governo que passe na Assembleia da República, e portanto Cavaco Silva não tem nada a dizer, digamos assim, ele cumpre o papel dele e marca eleições. E, portanto, não tem intervenção direta nesta questão. Há outra possibilidade, como o Marcos falou há pouco e bem, que é um Orçamento de Estado de 2012 em que possa ser chumbado e o Governo se possa demitir. O que não é obrigatório. Aliás, nós falamos muito nesta questão. O orçamento chumba, vamos para eleições. Não é exatamente assim. O orçamento é chumbado e o Governo não se demite, por isso simplesmente apresenta outro orçamento. Aliás, só quando já estou agarrado ao poder e para o Partido Socialista que eu até acredito que com um orçamento chumbado que ele não se demita e, portanto, não teremos eleições por essa via. E, mais uma vez, Cavaco Silva aqui também acredito, sinceramente, que não irá intervir mesmo que o Orçamento de Estado for chumbado. Pelo contrário, tem sido sempre um homem que procura consensos, estabilidade para o país e esse consenso, obviamente, que envolva mais partidos, nomeadamente PS e PST, até no sentido de fazer as tais reformas profundas que o país carece e que muitas das vezes são necessários 2/3 de maioria parlamentar para que isso aconteça. Do estúdio agora passamos para o telefone para ouvir o primeiro telespectador, que é o Henrique Almeida, em Odivelas. Henrique, boa tarde, bem-vindo ao Discurso Direto. Como é que perspectiva, antecipa este novo mandato do Presidente da República? Ora, muito boa tarde para o senhor e para o seu convidado. Viva. É assim, eu em relação ao senhor professor Cavaco Silva tenho duas maneiras de ver a sua posição. Em primeiro lugar, acho que o primeiro governo, o primeiro mandato do professor Cavaco Silva fica condicionado exatamente por interesses pessoais, porque o professor Cavaco Silva não defendeu os interesses do povo português ao não dissolver a Assembleia da República. Ele preocupou-se simplesmente em resguardar-se para as eleições que acabou por ganhar. Espero que o Sr. Presidente da República seja um Presidente da República interventivo e que realmente defenda os interesses dos portugueses e que não vá porque ele teve possibilidades de dissolver a Assembleia da República e não o fez pelas questões que atrás referi, e espero que realmente no segundo mandato ele seja interventivo e que seja realmente o suporte que realmente Portugal precisa para sair da crise em que nos encontramos.
Henrique, muito obrigado então pela sua participação. Continuação de uma boa tarde de terça-feira. Agora, Carlos Silva, em Cascais. Carlos, qual é a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde. Viva. Olha, a minha opinião, penso que o segundo mandato do Sr. Presidente da República vai ser totalmente diferente do primeiro. Porque a situação do país também é diferente. Já ninguém acredita neste Primeiro-Ministro, nem internamente, nem externa. Ele mente aos portugueses praticamente todos os dias. E ou ele dissolve a Assembleia da República, ou então o PS devia correr com o Sr. Primeiro-Ministro e aí talvez já conseguisse haver um entendimento entre o PS e o PSD. Porque assim, com este senhor à frente, é impossível haver um acordo com os dois partidos porque ninguém acredita nele. E os juros, vê-se os juros da dívida externa a subir, porque não acredita no Primeiro-Ministro. E o melhor que ele fazia um grande serviço ao país, era ele próprio ir-se embora, como estão a ir foi o do Egito e como alguns vão embora, não são capazes, devia fazer uma avaliação ele própria, não é capaz de ir-se embora e dava um grande contributo ao país e isto talvez fosse para a frente. Carlos Silva, muito obrigado então pela sua participação. Jorge Dias, no Cacém. Jorge, qual é o seu prognóstico para este segundo mandato do Presidente da República? Boa tarde. Boa tarde. O meu prognóstico não passa mais do que mais uma derrota para os portugueses. No fundo, ao fim e ao cabo, e quem já passou pelo cavaquismo, como eu passei nos anos 90, e depois disso ele andou a descansar por aí, veio como Presidente da República durante 5 anos e agora mais 5, sendo que eu penso que este Presidente que vai tomar posse amanhã, ou depois, ou lá quando é, não vai alterar em nada, a não ser que ele comece a tomar posições e a tomar noção de que os portugueses, e Portugal e os portugueses estão cada vez mais descontentes com a vida que têm. Os portugueses trabalham e não gozam nada com o trabalho que fazem. São descontados, são impostizados, têm impostos a torto e direito, e creio que o Sr. Presidente da República vai ter que puxar as orelhas ao Primeiro-Ministro, porque não passa de um simples e grande aldrabão. Pode-se ver aquilo que se viu, o que aconteceu ontem em Viseu. O professor Cavaco Silva, penso que já esteve lá 5 anos. Os 5 anos que lá esteve, aquele que fez o que fez, ele promete agora fazer outras coisas. Agora pergunto eu, onde é que ele andou a estudar para saber o que é que Portugal precisa nos próximos tempos que aí vêm? Acho que 5 anos ele devia ter tomado atitudes, devia bater o pé ao Governo, aos senhores que estão lá no Governo a dar cabo do nosso país. Os portugueses estão super chateados, super revoltados com o Primeiro-Ministro e com aquela cambada de ministros que anda atrás deste país. Acho que o professor Cavaco Silva, o Presidente da República, tem que ser mais interventivo, tem que saber bater com a mão na mesa e dizer não a muita coisa. Não pode simplesmente assinar e aprovar leis que são só para dar cabo da vida aos portugueses. Jorge Dias, muito boa tarde, muito obrigado então pela sua participação. O discurso direto continua então a valer até às 4 da tarde. Hoje, a anteciparmos o novo mandato de Cavaco Silva, chama a atenção para uma emissão especial que vamos ter no TV24 amanhã, assim está correto, amanhã, quarta-feira, logo a partir das 10 da manhã, com o Pedro Pinto. Vamos então, ao longo do dia, acompanhar, de facto, o programa da tomada de posse do Presidente da República, que depois vai ter um momento alto às 13h30 da tarde na Assembleia da República, para acompanhar amanhã no TV24. Até lá, podem então, até às 4 da tarde, continuar a inscrever-se para o 21 044 1145. Queremos ouvir a sua opinião. José Borda, temos aqui o auditório e temos aqui os portugueses, de facto, muito expectantes, que querem, de facto, um presidente mais interventivo. Eu acho que já lhe coloquei esta questão aqui neste estúdio uma vez, que é, como presidente da República mais interventivo, que pode ser Cavaco neste segundo mandato, vamos de repente voltar a ter os comentadores e os analistas políticos a falar na tal fronteira, muitas vezes é ténue, entre um regime semi-parlamentar ou semi-presidencial? É essa a grande questão. O Sr. Jorge Dias acabou de falar sobre isso. É o papel do Presidente da República. Para que é que ele serve? Do ponto de vista prático, para nada. Desculpem-me a frontalidade e a frieza desta frase.
Para nada. O Presidente da República pode dissolver o Parlamento e, em caso do regular funcionamento das instituições, na Constituição, pode formar um governo da sua própria iniciativa, que é uma coisa num caso extremo que eventualmente pudesse vir a acontecer, que eu sinceramente não prevejo, mas serve somente para isto, porque não serve rigorosamente para mais nada. O Presidente da República tem influência do ponto de vista do cargo que exerce, do tipo de discurso que tem e da pressão, digamos assim, junto da opinião pública que exerce sobre um governo ou sobre uma Assembleia da República no plano político nacional, porque na prática o seu cargo não serve rigorosamente para nada e vou explicar porquê. Agora há pouco tempo a questão da lei dos transexuais. Cavaco votou. A lei foi para a Assembleia da República, regressou à Assembleia da República, não foi alterada uma única vírgula e Cavaco vai ter que a promulgar. Eu pergunto a mim próprio, isto não é uma perda de tempo? Para que é que a legislação que se produz na Assembleia da República tem que passar pela Presidência da República? Para quê? Até porque a maioria parlamentar reafirmou precisamente o mesmo diploma, e portanto agora Cavaco é obrigado a promulgar. Porque não as leis irem via Tribunal Constitucional, só para verificar se estão em conformidade e depois são publicadas. Para que é um Presidente da República para isto? Ou seja, é um grande debate, e eu disse isto, o Marcos referiu muito bem, falámos sobre isto precisamente durante a campanha das presidenciais, em que se discutiu tudo e mais alguma coisa, de coisas precisamente sem grande interesse, e se ter discutido isto, qual é o papel de um Presidente da República neste sistema político. Ou seja, deveríamos estudar isto a fundo, debater isto a fundo, se calhar muito acima dos partidos, chamar a sociedade civil a isso e, em referendo, se calhar pronunciarmos que tipo de sistema é que nós queremos. É muito positivo em democracia a participação dos cidadãos e não serem apenas os partidos e os deputados da Assembleia da República a resolver este tipo de questões. Por exemplo, queremos uma monarquia ou queremos uma república? Se vir a referendo. E dentro daquilo que nós queremos um Presidente da República com mais ou com menos poder? Assim é que, como se costuma dizer na gíria, nem a carne nem a peixe, quer dizer, nem o Presidente governa, mas também não tem grande influência sobre o governo, e se calhar também não deveria ter, não é? Porque são papéis completamente diferentes. É que um lugar, ou seja, queremos um Presidente à americana ou à francesa, que lideram governos, ou queremos um Presidente alemão, que é uma figura de estilo e que é o representante, quase o relações públicas do Estado, digamos assim. José, mas é curioso, esta primeira ronda que nós fizemos pelos telefonemas lá em casa, com os telespectadores a pedirem um Presidente mais interventivo. Fica a ideia que não foi, pelo menos de acordo com as participações, de acordo com os telefonemas, que Cavaco Silva não foi suficientemente interventivo. Mas a verdade, e os factos dizem isso mesmo, Cavaco foi o campeão do veto político no primeiro mandato, comparado com os antecessores. Então, se foi campeão, podemos perspectivar um segundo mandato em que Cavaco bate o próprio recorde ou não? É provável. Com mais vetos políticos ainda? É provável. Muitas das questões que passaram pelos vetos, aliás, se nós repararmos, ele próprio discutiu de muitas coisas e promulgou-as na mesma. Tudo que tinha a ver com a governação do país, onde ele votou muito também e pediu alguma maior sensibilidade na questão da legislação. A questão dos Estatutos dos Açores, foi também falado na vossa peça, foi claramente a fragmentação, uma provocação clara ao Presidente da República. Foi, por exemplo, na nova lei da GNR, lei de financiamento partidário, na questão do divórcio, do aborto, ele interviu, promulgou as leis e ao promulgar anunciou ao país a sua discordância. E a meu ver bem, portanto ele não tem poder para, lá está, ainda agora falámos disso, não tem poder para votar leis, veta numa primeira fase, mas depois a legislação volta ao Parlamento. O Parlamento vota a mesma lei sem alterar uma vírgula e é obrigado a promulgar porque é assim que funciona, é assim que está na Constituição e portanto não pode fazer mais do que isto e eu acho que ele até foi muito interventivo e para ser interventivo não tenho todos os dias que falar e quando ele falou até foi muito direto, entre aspas, dentro daquilo que os políticos são diretos, porque muitas das vezes não falam exatamente as palavras e as frases certas, por vezes é assim algumas indiretas, mas qualquer pessoa percebe a que é que um político se está a referir, neste caso Cavaco Silva, foi bastante interventivo deste ponto de vista. Não promulgou, ou promulgou, explicou porquê, e interviu sempre, sobretudo em determinados discursos, nomeadamente aquele com o Novo, que foi num momento muito delicado na história da viragem do país, por causa da questão do déficit, das contas públicas, alertou para a contestação social, alertou para o dividimento excessivo do país, etc. Foi bastante interventivo o Presidente da República e creio que agora vai ser-lo tão, ou ainda para mais, porque a situação que o país atravessa justifica precisamente um Presidente da República mais ativo. Mas do ponto de vista prático, não pode fazer mais do que isto. Vamos esperar para ver. João Jesus, connosco a partir da Portela. Olá, João, boa tarde. Boa tarde, Marcos Pinto. Viva, olha, a sua opinião. Eu penso que vamos ter mais do mesmo. O Presidente vai manter a cooperação estratégica com as medidas lesivas dos interesses e direitos dos trabalhadores e do povo português, seja na versão PS
seja na eventual versão PSD, é uma política antipopular e antissocial que ele vai consagrar. Vai ser cúmplice da política de afundamento do país e não é capaz de fazer melhor, dada a sua natureza e o seu entendimento do mundo. Não vai previsivelmente honrar o juramento de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República, que é a pedra de toque para avalizarmos da qualidade da sua intervenção na vida nacional. Portanto, o faltar ou desonrar um juramento é uma coisa muito grave no mais alto magistrado da nação. De resto, o Presidente, cabe-lhe, ao contrário do seu convidado, tem amplos poderes, querendo tomar partido pela Constituição, por honrar o juramento, por cumpri-la, defendê-la, cumprir e fazer cumprir, assegurar o regular funcionamento das instituições. Não, digamos, ficar restringida à questão da estabilidade política que ele privilegia,